Fala, galera! Mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, Brasileirão 2020, 11ª rodada. Sábado com 3 jogos. Eu disse no meu pré-jogo, quem assistiu, que o jogo Bragantino-Ceará seria um jogo muito parelho. Porém, se o Bragantino acertasse um terço, um quinto das jogadas que cria, o Bragantino ia se dar bem. E se o Bragantino parasse de entregar o jogo para o adversário, o Bragantino é um time bem enjoado para se jogar. Não sei como é que foi o jogo, ainda vou assistir o jogo, mas o Bragantino ganhou a sua partida do Ceará. E o outro jogo, com um nordestino, que é o Fortaleza. Fortaleza jogou em casa contra o Internacional. O Internacional que estava jogando contra o Fortaleza, mas tinha um olho no jogo contra o Grêmio pela Libertadores. Então, ia dar uma poupada. Eu falei, se o Inter poupar muitos jogadores, eu coloco o Fortaleza como favorito. Disse isso no pré-jogo. E aconteceu. O Fortaleza ganhou de 1-0. Segunda derrota consecutiva do Inter. Perdeu para o Goiás na última rodada, agora perde por Fortaleza. Vai ter que contar com a ajuda aí de alguns resultados, apesar de ter alguns times que não irão jogar nessa rodada, mas tem o Atlético Mineiro que está jogando, que joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, e é um adversário também indigesto. O Atlético Goianiense vem crescendo, apesar do Atlético Goianiense também estar olhando para a Copa do Brasil, mas tudo pode acontecer. E o jogo que a gente vai fazer a nossa análise é justamente da vitória do Fortaleza sobre o Internacional. Que o Fortaleza dá um grande salto na tabela. Dá um salto bem considerável na tabela. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está feliz com o resultado, meu amigo torcedor do Inter, que eu vejo alguns canais do YouTube do Internacional que estão reclamando muito da atuação do Internacional, ganha, mas não está tendo atuação legal. Provavelmente vão reclamar, mas tem que se entender um pouquinho. Tem a Libertadores aí, um jogo contra o Grêmio, um jogo importante, mas acredito que a galera vai reclamar do mesmo jeito. Mas tem que se ter um pouquinho de cautela na reclamação. Porque eu tenho um ditado que é muito válido e é verdadeiro. Se você acha que está ruim, cuidado que pode piorar. Então eu digo isso para os torcedores do Inter. Você acha que está ruim, a coisa está feia, cuidado, pode piorar. Porque tem times que estão numa draga do cacete. Olha o que aconteceu com o Flamengo. Tomou de 5, Independente Del Valle. O treinador foi embora, contrataram outro, a princípio parece que não está dando certo, foi humilhado fora de casa. Então, amigo, é só para lembrar, Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, tá aqui na descrição do vídeo, e se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal. Vamos lá, galera. Placar do jogo: Fortaleza 1, Internacional 0. Eu, particularmente, não achei um jogão. Eu esperava um pouquinho mais. Os times, sim, muito precavidos, na minha visão. Muito mais preocupados com o sistema defensivo do que com o ofensivo. O Fortaleza não fez uma partida ofensiva brilhante e nem o Internacional. Tiveram alguns momentos, o Inter teve algumas chances no primeiro e no segundo tempo. Eu não estou nem com estatística aqui na frente,
Teve um caso polêmico lá do pênalti, que o Internacional reclama que foi pênalti, o Fortaleza diz que não foi pênalti. O lance, o Paulão pula para cortar uma bola, o Paulão não pula para cortar a bola do jogador do Internacional que caiu, a bola não estava nem com o jogador, ele foi em direção à bola e acabou acertando o jogador no final da queda dele. O jogador não estava nem com a bola estava sendo lançada de um lado para o outro, que o jogador poderia receber, então ele pulou bem antes. É um critério de interpretação, mas na minha visão, não foi pênalti. Não foi pênalti. Até porque o jogador estava bem distante. Uma coisa é se o jogador tivesse dominado a bola e o Paulão viesse por trás e tentasse tomar a bola. Beleza, o cara não estava nem com a bola. A bola não sei nem se chegou até ele. Então, mas eu particularmente, eu não achei pênalti. É um critério de interpretação. O juiz também foi lá no VAR, deu uma olhada, o VAR chamou, provavelmente alguém do VAR interpretou que foi pênalti, mas eu concordei com o juiz, eu também não vi como pênalti. Mas um jogo onde os times se preocuparam muito com a defesa. Muitas das vezes o Internacional teve dificuldade para sair jogando, porque o Fortaleza de vez em quando dava uma marcação em cima, de vez em quando o Fortaleza tinha essa dificuldade, porque o Inter, independente do time que o Inter jogue, ele vai perder tecnicamente. O Inter perde tecnicamente quando não está com todos os seus titulares. Mas taticamente é um time onde todo mundo sabe o que tem que fazer. O time do Internacional é um time que tem já um balanço defensivo e ofensivo já embutido na cabeça dos jogadores. Mesma coisa do Fortaleza. Os jogadores já têm embutido o que o Ceni quer. E o Fortaleza, para tentar quebrar essa marcação do Inter, que sempre é muito boa, ele tinha que fazer viradas de jogo, porque o Internacional, quando marca, geralmente quase todos os times fazem isso. Mas tem os times que marcam homem a homem, que está muito difícil você ver. Tem uns times que marcam ali por zona. Eu tô tipo cada um no seu quadrado. Se o cara sair de um quadrado, você tem que ocupar. Não pode ficar quadrado nenhum sem ninguém. Então, quando a bola tá para um lado, vai todo mundo para um lado e deixa um corredor. Exemplo, se a jogada tá pelo lado esquerdo, o time do Inter vai para o lado esquerdo para encurtar o espaço, mas deixa um corredor pelo lado direito. E se o time que está jogando contra o Inter tiver um jogador que saiba virar essa bola, saiba fazer um lançamento médio e longo, pode levar alguma vantagem. E o Felipe do Fortaleza estava fazendo muito bem isso. Ele fez alguns lançamentos e fez um muito bom, agora não me lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, que ele estava pelo lado esquerdo, ele fez um lançamento lá na ponta direita, acho que pro Marlon. Foi no pé do Marlon. Então esses jogadores, cada vez, têm mais importância. O Felipe tem uma boa saída de bola, tem esse bom lançamento, ou seja, o jogador que tem um bom passe, tem um bom lançamento, é muito claro que ele bate bem na bola. Ele pode não bater nem muito forte, mas ele bate muito bem na bola. E acabou que quem fez o gol de fora da área foi ele. Então, é super importante os ensinamentos primários. Lá das bases. Toque de primeira, 1-2, lançamento médio e longo. É que, felizmente, na base, quem acompanha a base, acaba não acontecendo muito isso. Porque, vamos ser bem sinceros, há um tempo atrás, o futebol era muito mais elegante de se ver. Porque era mais lento. Tá, concordo, era mais lento. Mas era mais elegante, era melhor de se ver. Porque você viu os jogadores realmente utilizando habilidade. Mas em compensação, fisicamente também era pior. Mas você via os jogadores com mais habilidade. Hoje, por o jogo estar um pouco mais corrido, e não é todos,
não é todos. Aqui no Brasil, por exemplo, a velocidade do futebol aqui no Brasil é muito menor do que da Europa. Então aqui no Brasil, você não pode chegar e falar: ah, o futebol mudou porque a velocidade é outra. Bom, pode ser na Europa. Aqui a velocidade mudou, mas bem pouquinho. Então é por isso que eu falo que a qualidade técnica dos jogadores brasileiros caiu muito. Muito, mas muito. Não é pouco não, muito. Aí quando fala, jogadores da época de 70 e 80 não jogavam. Jogavam hoje sim. Porque a velocidade que aumentou aqui no futebol brasileiro não foi tão grande assim. E aqueles jogadores de 70 e 80, com preparo físico em dia, jogava. Eu vou te dar um exemplo. Quem não acompanhou a Copa de 70, eu também não acompanhei, que eu nasci depois de 70. Mas você vê os jogos, o que a seleção brasileira de 70 fez? Além dos craques que a seleção de 70 fez, juntou, a seleção de 70 se preparou fisicamente muito bem. A seleção de 70 corria muito. A seleção de 70, para os padrões da época, tinha uma velocidade mais alta. Tinha uma velocidade mais alta. Ah, só por isso ganhou a Copa? Não. Ganhou a Copa porque, porra, era melhor. Era um scratch, pô. Mas, é o que eu tô falando. Com preparo físico, tá, tu vai me falar que o Jairzinho não jogava agora, Gerson não jogava, o Pelé não jogava, Carlos Alberto Torres não jogava, Tostão não jogava. Porra, Rivelino não jogava. Ninguém jogava hoje. Acho que jogava. E jogava com uma perna só, pô. Jogava com uma perna só. Você imagina hoje, com esse futebol tático, pra lá e pra cá, você vem pra cá, se você tem um Gerson que faz um lançamento de área a área, ele ia quebrar todas as defesas. Ia quebrar todas as defesas, porque quando o teu ataque viesse pro lado direito, você fazia uma inversão pro lado esquerdo, ia pegar o corredor sempre livre. O Gerson ia poder ficar parado ali, ó. Parado ali, ó. Só dar puf, puf. Ele fazia isso muito bem. Então, ter esses jogadores é uma vantagem. E o Felipe do Fortaleza está fazendo isso. E conseguiu algumas vezes fazer o Fortaleza atacar. O Internacional sentiu um pouco, tinha o garoto, eu acho que é Johnny, que estava ali no meio, jogou com o Edenilson, que o Edenilson não vai jogar contra o Grêmio. O Patrick entrou, acabou sentindo, isso é preocupante, porque o Patrick é um touro para esse jogo, que vai ser um jogo super pegado. Vai ser um jogo tenso. O Grêmio Internacional pela Libertadores vai ser tenso. Tudo para dar merda de novo igual o primeiro. Para ter tumulto, tudo para acontecer isso. E o Patrick é importante. Ele é meio esquentadinho, mas taticamente ele é muito importante. De repente ele sentiu algum desconforto, para não forçar, saiu logo. Então o Edenilson jogou, mas o Edenilson não é criador de jogada. Ele não é o maestro. Ele não é o D'Alessandro. Aí entrou o Nonato. O Nonato, quando o Patrick saiu, o Nonato tem até mais essa característica de fazer isso do que o Edenilson. E o Internacional sentiu muito a ausência da rapaziada ali na frente. O Galhardo tá numa fase espetacular, aí você perde um pouco de velocidade. O Abel tava no banco, acho que ele ia ter entrado no segundo tempo. Mas o Inter deu uma poupada. E o jogo, para mim, foi bem parelho. Bem parelho, como eu falei. Os dois times bem postados defensivamente. O Internacional é um time paciente, que gira bem a bola, abre os dois zagueiros, vem o jogador aqui no meio para poder sair jogando, o Musto vem aqui atrás para poder sair jogando, trabalha, faz inversão de jogo, mas o que muda no Internacional é a qualidade dos jogadores que entram, que ainda não está no mesmo nível. Então o Internacional dá uma caída, e dá uma caída drástica quando não tem os jogadores principais. Mas isso faz parte. E o Inter também não estava muito inspirado. Além disso, o Fortaleza fez uma marcação muito boa. O Inter também fez uma marcação muito boa. O tanto que o gol sai de um lateral, de uma bola mal rebatida pelo Nonato, que o Felipe bate de primeiro e faz
do gol. Porque poderia sair gol com a bola rolando ali, sim? Lógico que poderia. O Fortaleza criou, teve alguns bons chutes, algumas boas chegadas. O Internacional também teve algumas boas chegadas, alguns bons chutes. Mas nesse jogo eu vi os sistemas defensivos se sobressaindo. Se sobressaindo. É o que dizem, né? O medo de perder tira a sua vontade de ganhar. E na minha visão, os dois times entraram primeiro com esse pensamento. Não posso tomar gol. Então você ataca um pouquinho menos, você arrisca um pouco menos. Mas não foi um jogo ruim, não foi um jogaço, mas não foi um jogo ruim, foi um jogo bem trabalhado, pensado, mas ali no tabuleiro, cada um com o seu jeito. Fortaleza com um jeito de se defender e atacar, o Inter com um jeito de se defender e atacar, mas bem definido. Você olhando o jogo, você via como o Fortaleza estava armado, como o Inter estava armado. Fortaleza mais vertical, pelos seus jogadores, de ter jogador de velocidade, passa por um para passar por dois, mas mesmo assim não estava isso acontecendo, porque não tinha espaço. Só aconteceu isso quando o Fortaleza faz o gol no segundo tempo. Aí o Inter avança um pouquinho mais, que geralmente o Inter está sempre muito mais dentro do campo do adversário. O Inter não ficou tanto assim, acabou ficando mais depois do gol. Se eu não estiver enganado, acredito eu que o Inter teve mais posse de bola do que o Fortaleza. Eu acho, vendo o jogo. Eu não estou com a estatística, eu tenho um computador que está atrás aqui da câmera, eu estou com o computador. Geralmente eu coloco a estatística. Eu não coloquei, não sei quantidade de chutes certos, errados, posse de bola, mas eu acredito que o Inter tenha tido mais posse de bola. E interessantes as movimentações. Não achei injusto o placar, não achei injusto, achei um jogo bem parelho. As propostas eram se defender bem e atacar sem dar margem para o contra-ataque do adversário. E esses contra-ataques realmente aconteceram muito pouco, porque os dois times não queriam dar essa chance. Se o jogo termina 0-0, não seria injusto. Para mim também, se termina com a vitória do Inter de 1-0, se é mais de 1-0, eu acho que se é 2-0, 3-0 Fortaleza, ou 2-0, 3-0 Internacional, o placar não ia dizer o que foi o jogo. Não ia dizer. Agora, 1-0 pro Fortaleza diz o que foi o jogo. Se fosse 1-0 pro Inter, porque o Inter criou algumas oportunidades, algumas chances, poderia ter feito o gol. Se sai 1-0 Inter, seria também justo? Não. Não seria. Para mim foi um jogo bem parelho, que qualquer resultado seria normal. O único que não ia ser normal se fosse algum resultado elástico. Aí ia ser completamente fora do que foi o jogo. Mas 1-0 Fortaleza foi um placar justo. Para mim, os dois times bem consistentes, mas os dois times abaixo do que eu já vi jogar. Eu já vi o Fortaleza jogar bem melhor. Mas também já vi o Fortaleza jogar bem melhor e não ganhar. Então, aí vai aquele caso. O resultadista, eu quero os 3 pontos. Também tá certo, não tá errado. Eu quero os 3 pontos com desempenho. O desempenho não foi lá, mas também não fez um jogo horrível. O Fortaleza jogou para ganhar. O Inter tem ausência de peças e sentiu. O Inter sentiu a falta de alguns jogadores. Sentiu. No segundo tempo, quando tomou o gol, que entrou alguns jogadores, que até o D'Alessandro entrou alguns jogadores ali, o Inter deu uma pressão ali, mas o Fortaleza estava muito bem. Taticamente na defesa. Então, não vi o placar como injusto. Não vi o placar como injusto de maneira nenhuma. E para mim, o lance do pênalti não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Foi ali um acidente de trabalho, como chamam, né? Para mim não foi pênalti. Grande jogo, grande
partida, grande resultado por Fortaleza. Por Fortaleza. Tem jogo que tu não vai fazer um jogo brilhante, mas o que importa é os 3 pontos. E nesse caso, foi em 3 pontos. Mas o jogo não foi ruim. Só estou dizendo que eu já vi o Fortaleza jogar mais. Principalmente que estava com todas as peças que poderia ter na mão. O Inter, você pode até levar em consideração a falta de peças. Quer dizer, a falta de peças não. Peças o Inter tem. Mas a falta de condição de reserva e titular, que tem que encurtar um pouquinho mais essa distância entre um e outro. Talvez seja por isso que a torcida do Inter de vez em quando reclama. Mas, vou falar, cuidado ao reclamar. Se você acha que tá ruim, pode piorar. E não tá ruim pro Inter. Não tá ruim pro Inter. Tem clube aí muito pior. O arquirrival mesmo tá numa situação complicada. O Grêmio, o Flamengo tomou de 5. O Corinthians que vem balançando pra lá e pra cá. Ou seja, tem times muito piores. Muito piores. Então, essa foi a minha análise. Fortaleza 1, Internacional 0. Inter dá um salto na tabela. Inter perde a segunda consecutiva. Vai ter que ver aí alguns resultados no final da rodada, se vai continuar líder ou não. De repente, se o Atlético Mineiro ganhar, eu acho que passa, não tenho certeza, mas o Inter ainda está no topo da tabela. Como o Fortaleza agora também está no topo da tabela. Parabéns ao Fortaleza, um grande abraço, tamo junto, fui!